com especialistas, o público em geral tem oportunidade de conversar com especialistas de renome, os especialistas que têm uma vasta experiência na área portuária, na área industrial, seja na indústria, seja na área acadêmica. Então, essa, na verdade, eu julgo ser a parte mais importante. Agora eu vou iniciar aqui a apresentação, né? Eu convidei 2 pessoas para esse nosso encontro. O Carlos Brito é engenheiro mecânico industrial, formado pelo IFMA, doutor em engenharia aeronáutica e mecânica pelo ITA, recentemente trabalhou em grupos de pesquisa de nanosatélites e carga úteis, né? É membro da Comissão Nacional do Congresso Aeroespacial Brasileiro e atualmente é coordenador do curso de Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal do Maranhão, né? Já o nosso segundo convidado, o Arthur Cabral, ele é consultor na área de energia e transportes, engenheiro, fazendo o seu doutoramento em energia pela Universidade Federal do Maranhão e tem uma experiência executiva aí muito ampla, atuando nos últimos cargos dele, foi presidente da Gasmar, da Empresa Maranhense de Gás, e da MOB, né, presidente da MOB, a Agência de Mobilidade. Então, esses foram os nossos 2 convidados, e eu vou passar primeiro a palavra ao Arthur, para ele apresentar as suas ideias principais, sua contribuição. Em especial, ele vai falar sobre o mercado de gás, o mercado de combustíveis líquidos, e vai dar uma opinião para a gente arrancar aqui com o nosso debate. Arthur, você fique à vontade. Se você quiser ligar a câmera, fique à vontade, né, até para gerar uma conexão aí com o nosso público. Fique como você achar melhor. Ô Sérgio, boa noite. Está conseguindo me ver? Tá, ok. Então, o pessoal está dando retorno aqui que sim. Bem, boa noite a todos. Sérgio, obrigado mais uma vez pelo convite. Acho que é uma honra estar participando como convidado com pessoas e profissionais acadêmicos do nível seu e do nosso coordenador de engenharia aeroespacial da UFMA, né? Eu, atualmente, desde o início do ano, estou fazendo doutoramento com a orientação do professor Allan Kardec, e são áreas que acabam tendo uma fronteira muito forte com a minha atuação na área de consultoria. Então, tem algumas coisas aqui que eu vou falar que é um pouco do que eu estou desenvolvendo lá com a nossa equipe lá na UFMA, com o Allan, e outras coisas são muito relativas ao meu trabalho de consultor. O trabalho de consultoria, eu tenho algumas cláusulas de confidencialidade, né, que a gente pode falar genericamente, mas não especificamente. De maneira geral, eu digo e tenho dito que estou muito otimista, né, com o que está acontecendo no desenvolvimento da logística brasileira, apesar desse momento difícil que a gente está passando aí da pandemia. Eu posso afirmar a todos que os projetos de investimento que a gente tem trabalhado, nenhum deles cessou e em nenhum momento se falou em que esses projetos iam ser suspensos, né? Porque é uma visão clara dos investidores de que isso é um momento que a gente está passando e que a gente vai ter um novo momento. Eu acho que um indicativo muito forte que a Petrobras divulgou na última quinzena de junho, que o consumo de diesel, que reflete muita atividade econômica, principalmente da logística brasileira, ele já foi maior nessa última quinzena do que na primeira quinzena exatamente anterior do início da pandemia, né, quando começaram as restrições de circulação e tudo mais. Então, a atividade já está voltando, né, claro que houve uma retração forte por conta de suspensão de várias atividades econômicas, mas eu estou muito otimista. Com relação ao complexo da Baía de São Marcos, o complexo está aqui, eu sempre repito uma coisa que eu sempre digo, o seguinte, que eu ouvi uma vez numa palestra, assim, nós temos aqui uma anomalia geográfica, né? Uma baía que tem calados na faixa de 20, 23 metros, e com um canal que nos leva atravessando toda a nossa plataforma aí. Então, ainda temos uma possibilidade de crescimento de volume de carga muito grande, né? O complexo de Itaqui, acho que já em valores totais, já é o maior do Brasil, e essa ampliação ela tende a crescer porque nós temos muito ainda como ampliar essa capacidade portuária. Nós temos em implantação o Porto São Luís,
Temos o projeto do TPA, temos ainda 2 outros projetos, um especificamente para trabalhar com granéis líquidos e mais um outro porto próximo onde era o Porto Mearim. O Porto Mearim, infelizmente, é um projeto que creio que não vai ter prosseguimento, porque o principal acionista faleceu recentemente e seus sucessores não estão com a intenção de continuar com o projeto. Mas vários estudos já foram feitos. Enfim, então, para quem trabalha nessa área toda, eu acho que há grandes oportunidades. Ainda temos esse movimento muito forte em relação ao Alcântara, né, que é o Centro Espacial de Alcântara, vai deixar de ser centro de lançamento para ser centro espacial, que vai gerar uma orientação de carga muito forte. Não esquecendo hoje que as empresas privadas, tipo a SpaceX, elas têm que se tornar as grandes lançadoras no mundo inteiro. A SpaceX hoje ela tem usado uma ilha no Pacífico para fazer os lançamentos dela, mais próxima aí do Equador, e recentemente fez aquele lançamento fantástico lá em Cabo Kennedy. E todas essas movimentações, os foguetes, né, as espaçonaves, elas saem pré-montadas, elas são transportadas de navio. Né? Então, muito provavelmente nós vamos ter esse fluxo de navio também de carga para São Luís. Eu acho que o grande desafio do complexo aqui portuário de São Luís é fazer uma diversificação de cargas movimentadas. Né? Nós estamos muito concentrados em granéis líquidos e em granéis sólidos, praticamente mais de 90%, carga geral é muito baixa, a movimentação de contêineres é muito pequena ainda, mas o anúncio do projeto da Rumo, lá em Imperatriz, né, da implantação de um pátio de contêineres, de 790 contêineres, é uma sinalização clara de que, com a conclusão de toda a Norte-Sul até a Estrela do Oeste, nós vamos ter um fluxo mais forte de contêineres aqui e em Itaqui. É isso. Boa noite a todos. Ok. Obrigado, Arthur, pela sua fala inicial. Eu gostaria de passar a palavra agora para o Carlos Brito. Carlos Brito, você nos ouve? Oi, estou ouvindo, perfeito. Okay. Então, eu já lhe apresentei, fique à vontade. Então, dê a sua contribuição, dê as boas-vindas, dê a sua contribuição aqui inicial para o nosso debate, antes da gente abrir aqui para as perguntas e comentários. Bom, inicialmente, deixa eu ativar a câmera aqui também para poder me visualizar. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a você, Sérgio, pela iniciativa. Eu acho interessante provocar esses encontros para que a gente possa estar discutindo temas tão relevantes ao nosso Estado, né? Nós temos aí a questão do porto de Alcântara, uma questão central hoje desse webinário, que é muito importante, tanto em termos de escoamento de produção, você vai ter ali uma ampliação nesse escoamento de produção oriunda ali dos grãos e dos minérios, tá? E também você vai ter aí um outro cliente que vai dar uma projeção até internacional, que é o próprio CLA. Então, na época que o CLA ainda não havia assinado o acordo do ST, o acordo de salvaguardas tecnológicas, você não tinha ainda essa perspectiva de inseri-lo dentro do cenário do projeto do porto, né? Agora, com essa breve assinatura, ela favoreceu muito para que ele pudesse ganhar, então, esse aspecto de participar juntamente com os projetos do porto aí de Alcântara. E aí comentar com vocês aqui uma breve história de como é que está caminhando essa questão de mercado lá em Alcântara, né? A gente sabe que o CLA está em transição, ele precisa se tornar um centro espacial aeroespacial, né? Um centro espacial de Alcântara, é o CEA. E para se tornar um CEA, a fim de promover ali, da sua base, lançamentos que possam gerar um capital, e aí estamos falando aí de algo em torno de 340 bilhões de dólares por ano. O mercado hoje
que gira em torno de lançamentos aeroespaciais no mundo todo. Tá? Você tem uma projeção até 2040, se eu não me engano, que esse mercado chegue a 3 trilhões de dólares. Então, eu acredito que se disputarmos pelo menos 1% disso, já é muito bom, né, para o nosso país. O que vai ser convertido aí de imposto e de investimentos na própria academia e na própria sociedade, né, eu garanto que as perspectivas são muito boas em torno disso. Mas, para isso, ele precisa galgar mais alguns passos. Tá? Muitas pessoas acham que ainda os centros de Alcântara não permite ainda lançamentos. Tá? Então, deixar bem claro isso aqui, ele tem todo um sistema preparado para realizar lançamentos de pequeno porte. E esses lançamentos de pequeno porte são geralmente... quando a gente fala lançamento, você fala de lançador. Lançador, a gente se refere ao foguete. Tá? Então, os foguetes que temos aí, para serem trabalhados em Alcântara, na realidade, hoje, de Alcântara, são foguetes que nós chamamos de foguetes de linha orbital. Tá? Então, são foguetes menores, eles não têm altura maior que 30 metros, né? Porém, eles podem lançar pequenos satélites, que, aliás, esse está sendo o maior mercado atualmente no mundo, o lançamento de pequenos satélites. É o que veio aí com a onda, que foi criada no final da década de 90, conhecida como New Space. Tá? Então, por meio do New Space, você abriu a possibilidade de entrar startups. Tá? Você gerar ali startups, pequenas empresas que possam desenvolver pequenos lançadores, pequenos satélites, pequenos sistemas para participar desse mercado. Né? Não é algo que você tem ali agora só a participação dos grandes players, como a NASA, a agência europeia, né? Em geral, são setores públicos que estavam até então financiando os grandes lançamentos. Hoje a NASA, ela deixou parte de sua estrutura ali alocada para a SpaceX, tá? Enfim, e aí com isso você tem essa possibilidade de ter investimentos do setor privado cada vez mais dentro desse setor. Então é algo que está crescendo cada vez mais. A cada ano se observa essa perspectiva. E de fato, é um dos setores, um dos poucos setores, eu posso arriscar dizer, no mundo, que tem uma perspectiva tão elevada assim de crescimento, né? Que é o setor espacial. E aí a ligação com o porto. Por que o porto é importante? Como o próprio Arthur comentou na fala dele, você tem ali a possibilidade de trazer navios, né, de grande porte, onde equipamentos, sistemas e demais estruturas que vão fazer parte de um determinado tipo de lançamento que pode ser contratado lá para Alcântara, eles vão justamente ser privilegiados de utilizarem esse espaço do porto. De lá, eu acredito que é necessário ainda criar uma ferrovia, né? Fazer uma ligação de uma ferrovia que sai lá desse porto de Alcântara até a cidade, né? Até o município de Alcântara, de forma a ficar mais fácil a entrega desses equipamentos. Bom, Alcântara também, no caso do CLA, ele tem previsto, além do porto, um aeroporto. Eles têm um aeroporto próprio, né? Recentemente, já até solicitaram a licença ambiental. Né? Foi solicitada a licença ambiental para fazer algumas reformas, né, referentes a esse aeroporto. E ele deve ser ampliado e também vai ser mais uma rota para receber aviões cargueiros para trazer esses equipamentos. Enfim, quando você começar a gerar esse mercado, você ter todas as condições para que possa realizar esses lançamentos a partir dessa base. Tá? Então, eu vejo com muito otimismo, eu sou digamos, um entusiasta dessa área, né? Eu venho de um processo que
o meu mestrado, o meu doutorado foi feito lá no ITA. Eu sei como a área espacial em si, ela transforma uma sociedade, porque na cidade de São José dos Campos você vê nitidamente o que foi que esse setor provocou de mudanças na sociedade, naquela região. E até antes da instalação do CTA, né, a cidade ela não tinha nada. Era uma cidade que tinha roça, você de empresa só tinha Alpargatas, que era uma fábrica de calçados, e era somente isso, né? E principalmente São José dos Campos era conhecida como uma cidade para tratamento de tuberculose, né? Era uma instância climática. E hoje ela é considerada uma das 3 melhores cidades para se investir na área aeroespacial no mundo. Então, olha a diferença que aconteceu, isso num espaço aí de 30 anos, né? Um pouco menos, um pouco mais de 30 anos, que o CTA, depois a Embraer, o ITA, né, também criado ali, a partir de então, ou seja, você teve uma conjuntura ali de academia com indústria, né? Muitas das vezes a indústria surgindo a partir da academia, né? Algo que eu procuro incentivar muitos dos meus alunos, o novo modelo de trabalho justamente pela o que você pode gerar, né? Hoje em dia por meio de inovação tecnológica. E a área espacial, ela promove isso, ela tem essa abertura de você gerar esse tipo de inovação tecnológica, a partir daí você promover sua própria startup, iniciar o seu negócio. Então, eu vejo vários exemplos de alunos de universidades já saindo, às vezes nem termina o seu curso e já tem sua startup ali montada, oferecendo algum tipo de sistema, software, para essa área espacial, né? Aqui mesmo no Brasil nós temos alguns exemplos disso. Então, eu vejo com bastante positividade essa questão do mercado em Alcântara, e eu espero que as obras do porto, que talvez devam ser concluídas até aí 2024, né, se eu não me engano, possam, de fato, fazer essa conexão ali com a base, de forma a favorecê-la também na questão do mercado espacial. Tá? Então, era isso que eu queria falar. Agora, acho que a gente pode vir para as perguntas, né? Obrigado mais uma vez, Sérgio. Ok, Carlos, obrigado. Carlos é um colega da universidade, né, que está contribuindo nesse projeto que começou na gestão anterior, capitaneado aí pelo nosso vice-reitor também, Allan Kardec. E, bom, nós já tivemos essas 2 contribuições, eu vou fechar aqui essa primeira parte dessas contribuições com alguns comentários, né? Quero registrar aqui a presença, antes de continuar, do Paulo Salvador, um dos empreendedores do Complexo Portuário do Maranhão. Quero registrar também a presença aí do amigo comandante Dutra, nosso ex-comandante da Capitania dos Portos do Maranhão, que está prestigiando. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu vou começar, então, a minha parte que eu separei para falar, para dar essa pequena contribuição. Eu quero falar sobre Porto Indústria e sobre o terminal portuário de Alcântara. Como eu sou da academia, eu sempre começo as minhas palestras com um conceito, né? Então, é um vício que a gente pega e é difícil largar, né? Porto Indústria é um conceito de complexo portuário onde ele está baseado na formação, no desenvolvimento de um cluster, né? Ou seja, um conjunto de indústrias, né? Não apenas extrativista, mas manufatureira, de diversos segmentos que causam entre si uma sinergia na produção desses bens, na sua cadeia de fornecimentos, e uma sinergia estando ele localizado na área retroportuária. Nós temos poucos exemplos no Brasil de porto-indústria. Se a gente analisar o Complexo Portuário do Maranhão, na verdade, a maioria das nossas cargas não estão localizadas na retroárea do Complexo Portuário do Maranhão. Quando a gente olha a carga da Vale, a sua carga vem do Pará.
a sua principal carga vem do Pará. Quando a gente olha o porto público, a maior parte da carga vem do Arco Norte, vem do Centro-Oeste. Então, nós ainda não temos no sentido completo da palavra. Nós temos um grande exemplo no Nordeste, que é o Porto de Suape. Ele foi concebido já como um porto-indústria. E agora, o que nós temos aqui no momento atual do Estado do Maranhão? Nós temos uma grande oportunidade. Nós temos o projeto do Terminal Portuário de Alcântara, que ele é concebido como um porto-indústria e funcionando com alguns modelos de negócios um pouco diferentes e que representam algumas vantagens competitivas. Então, eu vou falar aqui brevemente, porque eu e o professor Rui, nós tivemos a oportunidade de fazer uma pesquisa sobre o projeto, sobre o terminal. Então, a gente tem alguns conhecimentos básicos. Se for o caso, depois a gente abre aqui para o Paulo dar uma contribuição como empreendedor desse projeto. Então, para quem ainda não conhece, o Terminal Portuário de Alcântara, ele está situado na margem ocidental da Baía de São Marcos, né? No seu projeto, ele tem uma profundidade de 25 metros, uma profundidade de águas profundas, permitindo um calado dos navios de 25 metros, o que é uma grande vantagem competitiva, permitindo aí tranquilamente a atracação de navios graneleiros de grande porte, de mais de 300 mil toneladas. Uma das suas vantagens, o retroporto tem uma área de 12 milhões de metros quadrados, né? Então, permitindo justamente a construção de um distrito industrial inserido no complexo. E nós temos, no caso do Terminal Portuário de Alcântara, o TPA, uma discussão sobre o modelo de negócio, e aí vem um dos seus diferenciais. Nós temos duas atuações em relação ao modelo de negócios que são diferenciais. Primeiro, é o modelo de negócio da atividade portuária, conhecido como landlord. Só que o landlord, que a tradução melhor seria a administração do complexo portuário como um condomínio, onde você tem um agente que é o administrador e ele reserva espaço para os operadores. Nós temos isso muito bem estabelecido no Brasil do lado do porto público. Então, o que é a EMAP? A EMAP é a administradora do condomínio conhecido como Porto do Itaqui, e lá dentro você tem vários operadores. Só que agora o diferencial seria que esse modelo de negócio atrelado ao setor privado. Então, você teria uma administração do condomínio privada, trabalhando em parceria com os operadores portuários. Então, isso representa aí um grande diferencial. Uma outra vantagem é o modelo das ferrovias, porque ele é um complexo, um projeto de um terminal portuário inserido com um modelo de negócio de ferrovia. O Paulo está registrando, o Nuno também que está presente. Seja muito bem-vindo, Nuno. Ainda não tinha visto aqui a sua participação. Também depois vai ficar à vontade para dar qualquer contribuição. Nosso ex-governador José Reinaldo Tavares. Então, o que acontece? O modelo de ferrovia, ele obedece um modelo que é chamado Open Access, né? Para quem não é do setor portuário, do setor logístico, vejam a grande diferença desse modelo para um outro modelo tradicional. Quando a gente analisa, vamos analisar outra área logística, os aeroportos, né? Transporte aéreo, aeroportos. Como que funciona um aeroporto? Ele é um modelo de Open Access. Você tem uma infraestrutura, que foi feita, no caso no Brasil, por um agente privado, você tem um agente público, aí você tem uma administradora, que é a Infraero, onde ela administra o espaço e as companhias aéreas que querem utilizar o espaço, elas pagam uma cota, pagam um pedágio pela utilização. O aeroporto, de quem é o aeroporto? De quem puder pagar e se enquadrar nas condições técnicas. Na verdade, hoje o modelo ferroviário no Brasil é o oposto disso. Você tem empresas que ou elas no passado elas investiram ou elas compraram através de concessões. Elas fizeram investimento e a maioria da sua carga que transita na ferrovia é carga própria. Então, ou seja, ele não é um modelo aberto. Existem algumas regras definidas de direito de passagem, mas isso é sempre uma questão muito crítica e muito conflituosa entre a empresa que administra a ferrovia e as outras empresas que não são as administradoras e querem utilizar. Então, esse representa uma vantagem desse projeto, né,
logístico industrial. E aí, concluindo assim, algumas informações básicas sobre o projeto, quais são as principais vantagens? Ele permite uma redução de até 30% do frete marítimo, acesso ferroviário permite uma redução de custos de até 30% desse tipo de custos, domínio útil de 12 milhões de toneladas para desenvolvimento de um complexo industrial, tem ainda mais áreas disponíveis, né, para expansão, um modelo de gestão mais moderno, né, aplicado ao modelo de landlord e de open access no caso da ferrovia. Então, o Plácido tinha feito justamente a pergunta sobre se haveria um investimento na ferrovia. No presente projeto, justamente existe o planejamento do investimento para uma ligação tanto com a estrada de ferro Carajás, quanto para a ferrovia Norte-Sul. Quando a gente analisa na Europa, você vê assim, não existe, é muito difícil a gente imaginar na Europa, na Ásia, um modelo portuário, um complexo portuário sem ferrovia. Que, por um outro lado, já é comum a gente encontrar alguns portos aqui no Brasil, no nosso sistema portuário, justamente sem ferrovia, né? E nós temos aqui, as pessoas gostam de falar que uma das grandes vantagens do complexo portuário do Maranhão é a sua profundidade, e eu gosto, na verdade, de dizer que a minha primeira variável que eu cito é a ligação ferroviária, né? Nós temos 3 conexões ferroviárias, enquanto alguns outros portos aqui no nosso sistema portuário brasileiro não tem nenhuma. Tá? Então, pessoal, essa é a minha fala inicial. Nós tivemos aqui 3 falas diferentes, abordando mercados de expansão do setor de energia, do setor de combustíveis líquidos. Depois tivemos uma fala do professor Carlos sobre as possibilidades de expansão ligados ao Centro Espacial de Alcântara, e eu acabei abordando aqui um pouco sobre a temática do Terminal Portuário de Alcântara, porque é um projeto logístico de desenvolvimento portuário, ao qual nós tivemos oportunidade aí de fazer algumas pesquisas no âmbito da Universidade Federal do Maranhão. Como eu havia comentado para vocês, né, aqui acabou a nossa primeira parte. Nós não combinamos esses nossos encontros virtuais como palestras, como aula magna, não é nada disso. A gente gosta de fazer algo mais dinâmico, né? Então, eu gostaria que as pessoas se preparassem para ir já fazer as suas perguntas, os seus comentários, e vocês têm 2 opções. Vocês podem simplesmente digitar no chat as perguntas e os comentários, ou também podem ligar o microfone de vocês, né, para servir como um esquenta dessa fase de debates, né? Eu, por exemplo, eu vou começar já fazendo uma pergunta, aproveitando a presença do Carlos. Carlos, eu gostaria de perguntar, você vê possibilidades de lançamento de grandes foguetes na base de Alcântara? Opa, sim, possibilidade de grandes foguetes, né? No caso, a gente estaria falando aí de categorias maiores, categoria 3, 4 e 5, né? Você tem a categoria 4, que eles chamam de Heavy, é de uma classe orbital. A categoria 5 é a Upper Heavy. Enfim, quando a gente aumenta esse número relacionado à categoria, você aumenta também o número dos foguetes. Bom, a princípio, eu acredito que agora o foco mesmo, a nível de mercado, são lançamento de pequenos veículos, tá? Seria da categoria 2 ali, no caso, que atingem de 13 metros até 30. Tá? Então, se há alguma perspectiva, digamos, se a pergunta foi feita nesse sentido, da gente ver um Falcon Heavy, que é aquele foguete enorme de mais de 70 metros, lançado lá pela SpaceX, bom, isso é possível acontecer em Alcântara, mas não agora, tá? A nível de planejamento de mercado, acredito que o foco lá esteja mais nos pequenos satélites. Como eu já falei, é algo que, de fato, vai dar abertura da base para o mercado atual. Deu para ouvir? Obrigado, Carlos. Obrigado, Carlos, pela sua contribuição. Então, continuando aqui, também já vou emendar uma pergunta aqui para o Arthur. Alô? Sérgio, oi, Carlos. Por favor, dá uma olhada no seu WhatsApp depois, quando você tiver a oportunidade. Tudo bem. Sim, ok.
Vou emendar uma pergunta aqui para o Arthur. Arthur, qual você acha que são as perspectivas para o mercado de combustível e gás natural, no sentido de importação e exportação, para o comércio exterior do Maranhão? Bem, hoje o Arco Norte, aí Itaqui e Suape já lideram a importação de combustível no Brasil. Esse movimento começou há uns 10 anos atrás, quando de fato a legislação tirou praticamente o monopólio que a Petrobras tinha nessa importação de combustíveis. Muito em função de que o nosso parque de refino no Brasil ele já chegou ao limite, né? A refinaria Abreu Lima, ela foi o primeiro investimento em refino no Brasil em um período de 35 anos. E é uma refinaria que ainda é uma refinaria que não chegou à sua capacidade toda, são 115 mil barris por dia, e nós temos um déficit de óleo diesel e gasolina no Brasil. Bem, você construir uma refinaria, você tem um período aí, nós tivemos uma história aqui não muito alegre, né? O governador Zé Reinaldo tá ouvindo aí, mas era entusiasta, como todos nós, mas não deu certo lá em Bacabeira, e não acredito que esses grandes projetos, né, as megas refinarias, não vão voltar mais. Estamos falando hoje em mini refinaria de 50 a 100 mil barris. Mas, enfim, há uma abundância, um excesso de produção nos Estados Unidos, desses derivados, e nós estamos importando por aqui, né? Por Itaqui, por Suape, até GLP também, Suape hoje já importa 75% do GLP no Brasil. Mas, enfim, nos próximos 10 anos, esse movimento ele não deve parar. Você vê que em alguns anos a gente tem uma queda de importações aqui para Itaqui e Suape, ele é muito em função do mercado de açúcar e álcool, né? Quando é muito vantajoso você produzir álcool, há uma grande produção interna e cai um pouco as importações. Mas vai continuar subindo isso, eu não tenho dúvida que essa tancagem vai continuar aumentando aqui e em Suape também. Com relação ao gás natural, nós passamos por algo similar, né? Nós temos um gás natural no Brasil, onde tem abundância. Nós temos uma bacia aqui que produz 5 milhões de metros cúbicos por dia, aqui no Parnaíba, mas ela já é toda absorvida pela geração de energia lá na Parnaíba Gás Natural. Temos uma grande produção hoje de gás no pré-sal, mas essa produção do pré-sal ela tem um teor de CO2 muito alto. Então, tem que ser tratado esse gás até você conseguir trazer a distâncias, por exemplo, de 300 quilômetros, que é do Campo de Búzios até ali São Paulo, Rio de Janeiro. E o break-even que foi calculado para trazer esse gás até terra, ele realmente não justifica. Eu, antes de entrar aqui na nossa live, estava consultando quanto é que estava o gás natural nos Estados Unidos, né, que é o preço de referência deles, que é o Henry Hub. 1,79 dólares o milhão de BTU. Olha, a Petrobras coloca no mercado aqui a 12, 13, para equiparar com o preço do diesel. Há um movimento de levar para as indústrias a 6, 7, não sei nem se vão conseguir chegar a isso. Mas, enfim, além de a gente ter uma deficiência interna, né? O Brasil, com as dimensões continentais, nós temos uma malha de gasodutos muito menor que a Argentina, e nem comparar com o que tem na Europa e nos Estados Unidos. Mas, enfim, tem alguns estudos que estão sendo em andamento, e eu creio que num prazo não muito longo aí, nós vamos ter o complexo aqui, portuário de Itaqui, se transformando também num hub de gás natural. Porque esse gás deve vir aqui dos Estados Unidos e talvez de Trindade e Tobago a um custo que nós vamos chegar aqui no terminal em Itaqui, que não vai ser exatamente no porto de Itaqui, tem alguns outros projetos que estão sendo feitos, mas eu não vi nada ir muito adiante, esse já está prestes a iniciar o licenciamento ambiental dele, de chegar a 6 dólares, quer dizer, bastante competitivo. E com a tecnologia de gás natural líquido, nós distribuiríamos esse gás por cabotagem até Belém e Fortaleza, e através de trens e caminhões, numa distância de até 1.000 quilômetros, atendendo aí 3 estados, Tocantins, Pará, Maranhão, talvez Piauí e Ceará, que já tem um mercado bem consolidado. Enfim,
essas perspectivas existem bastante, mas acho que o nosso grande risco continua sendo, e você falou nesse modelo de Open Access, né, que está proposto do landlord, e nós não temos na ferrovia, isso é um fato, né? Esse modelo no Brasil, a legislação mudou alguns anos atrás, mas, de fato, quem tem a ferrovia acaba dando uma prioridade às suas próprias cargas. E o risco que nós temos é de que a ferrovia Carajá, de Açailândia até aqui São Luís, ela, num espaço aí não muito longo, com a transferência de 70 milhões de toneladas de produção de minério de ferro de Minas Gerais para a S11D, lá no Pará, ela passe de um movimento atual de trens de minério de ferro de 16, 17 para 24, 25. Então, praticamente, você não vai ter folga nessa ferrovia de Açailândia para cá. Precisaria de investimentos em ferrovia, mas uma ferrovia, de fato, com modelo aberto. Não é esse modelo que a gente tem proprietário hoje, que praticamente não se entra. Mas acho que a grande notícia que nós temos é que, por exemplo, a ferrovia São Luís-Teresina já começou um processo de melhoria, com troca de dormentes e troca de trilhos, que deve melhorar a sua velocidade operacional, que hoje é muito baixa, como também o anúncio pelo governo da inclusão no plano de concessões da BR-135 e a 316, que necessita para o nosso transporte, com todas as dificuldades, até ter um custo maior, o transporte rodoviário, ele tem um nível de serviço maior, né? Porque ele não fica muito restrito a horários e ele pode parar em qualquer lugar captando as cargas ao longo do seu percurso. E eu creio que a BR-222 ela deve entrar num espaço não muito longo também no processo de concessão, porque a BR que cruza todo o estado de Tocantins, saindo lá de Goiás, ela vai ser objeto de leilão de concessão agora em outubro, novembro, né? Então, nós teremos um fortalecimento da logística que irá proporcionar a entrada de novos terminais portuários. Sem entrada de novos portuários, nós vamos aumentar, quer dizer, nós temos uma projeção aí de chegar em 10 anos com 350 milhões de toneladas. Eu acredito que nós podemos chegar até 400 com novos terminais, o TPA iniciando suas operações. 400 milhões de toneladas, Sérgio, é hoje quanto opera Hamburgo, Roterdã, quer dizer, vai ser um dos maiores terminais, os maiores complexos portuários daqui do Ocidente, só ficando atrás dos grandes terminais da Ásia. Enfim, eu acho que as perspectivas são muito grandes, eu vejo com preocupação essa questão do plano estratégico de governo, não está sendo muito bem estabelecido até para criar isso que você está falando, da relação porto-indústria, porto-cidade, quer dizer, não podemos só ser um corredor de passagem aqui, produtos que entram, produto que sai, sem a gente fazer isso. A questão do gás natural, por exemplo, por Itaqui hoje já passa 10% de todo o fertilizante importado no Brasil. O Brasil importa hoje 90% dos fertilizantes porque a Petrobras fechou 3 plantas no Brasil. Uma na Bahia, outra em Sergipe e outra lá no Paraná. Então, o Brasil, o grande celeiro do mundo, está havendo uma relação que eu fiz aqui, quer dizer, dos 10 mais importantes produtos alimentícios do mundo, o Brasil, 9 é o primeiro exportador. É o primeiro exportador, já passando os Estados Unidos praticamente em tudo. Mas nós temos que ter logística, né? E aí tem que fortalecer a logística rodoviária e a logística ferroviária. Para isso, tem que ter investimentos. Eu tenho falado isso. Olha, não é bem verdade que nós temos uma logística muito forte para o complexo da Baía de São Marcos. Não temos. Nós temos fragilidades que em pouco tempo ela vai ficar esgotada. Enfim, é essa preocupação que eu queria colocar, além da questão do nosso plano diretor aqui de São Luís, que não sai nunca, né? E é sempre uma ameaça a implantação de novos projetos. E eu acredito lá em Alcântara que o Paulo e o Lum devem estar se virando para a questão dos quilombolas lá. Quer dizer, são sempre ameaças institucionais que estão aí girando em torno do desenvolvimento do nosso polo portuário aqui no Maranhão. Ok, Arthur, obrigado pela sua fala. Você tocou em dois tópicos aí interessantes, né? Sobre planejamento, sobre plano diretor. Uma das grandes fragilidades da atuação do setor público em promover o desenvolvimento portuário é justamente a falta, as fragilidades dos instrumentos de planejamento.
raríssimos planos diretores dos estados, não dos estados brasileiros, eles são desenvolvidos em consonância, em comum acordo com o desenvolvimento do PDZ, que é o Plano de Desenvolvimento Portuário, né, do ponto de vista do porto público. Felizmente, recentemente, nós tivemos uma atualização do PDZ do Porto do Itaqui. A versão já está disponível lá no site, um plano muito bem feito, mas nós não tivemos a outra contrapartida, né? Ou seja, o PDZ está alinhado ao plano diretor? Não está. Então, isso é uma fragilidade. E o Arthur também comentou sobre a questão dos quilombolas, né? A região lá de Alcântara é uma região de quilombolas. É uma região histórica que tem essas comunidades que vivem lá há muitos anos, e felizmente o que a gente tem visto do projeto é uma relação diferente. O Paulo depois pode me corrigir, o Nuno, mas a informação que eu tenho até agora é que, na verdade, há um acordo que já foi feito com os quilombolas, eles já assinaram, já são favoráveis ao desenvolvimento do projeto, e isso elimina uma série de riscos altíssimos, que é o que está acontecendo hoje, infelizmente, com o outro projeto portuário do Porto São Luís. 2 famílias não saíram da área, entraram na justiça, cada uma está pedindo 10 milhões de reais para deixar o seu terreno, e a questão já foi judicializada, né? Então, são 2 questões importantes. Eu gostaria agora de abrir uma breve fala do professor Rui. Primeiro vou apresentá-lo, tive muito orgulho de ter sido seu orientando no doutorado. O Rui é um dos experts na área portuária, na área de planejamento e simulação, graduado, mestre e doutor em engenharia naval pela Universidade de São Paulo, possui doutorado pós-doutorado realizado na Inglaterra, professor titular da USP, da Politécnica, da área de transporte e logística, e eu gostaria de abrir aqui no primeiro momento para ele dar uma contribuição, contar um pouco aqui da sua experiência, a sua opinião sobre os temas que nós estamos discutindo. Fique à vontade, Rui. Boa noite a todos, obrigado, Sérgio, e é um prazer estar com vocês. Cumprimento você em nome de todo meio acadêmico, em nome do Paulo Salvador, do Nuno, cumprimento todos os demais da iniciativa privada, e do governador José Reinaldo Tavares, as autoridades que estão aqui presentes ouvindo a gente. E eu queria falar alguma coisa, você entende, sobre o que eu considero a Baía de São Marcos. Aí eu estou falando Baía de São Marcos porque tem um motivo importante. A Baía de São Marcos, ela abriga, ela tem os seus 2 lados, e ela abriga uma região que pode conter vários terminais, portos e terminais, e ela pode levar ao estado do Maranhão para um status totalmente diferente, com um desenvolvimento industrial bem planejado naquela região, sem que a gente tenha que distribuir muitos terminais ao longo da costa. Esta é uma questão muito importante que a gente tem que olhar para o Brasil. Isso daqui colide interesses ambientais, de ocupação de uso e ocupação de solos ao longo dos municípios da costa brasileira, e que também está em consonância ao que o governo fala de um choque de oferta, ou seja, eu vou possibilitar vários terminais de uso privativo, os TUPs, aparecerem no Brasil, dando mais oferta de terminais portuários, mas de uma maneira, assim, muito espalhada na costa, pelo que a gente vê hoje. O próprio, o Dr. Piloni, secretário nacional de Portos, falou numa coisa que entre Rio de Janeiro e Bahia, você poderia ter hoje, se autorizasse, um porto a cada 30 quilômetros. Eu acho que isso daqui é meio, para mim, é totalmente descabido, porque você teria uma afetação socioeconômica e especialmente ambiental muito grande. Então, nós temos que pensar em planejar em coisas que se chamam clusters. E a Baía de São Marcos é um cluster natural. Então, essa é a primeira condição. Eu estou mandando agora para o grupo, quem quiser olhar, é uma fala do ministro Tarcísio, recente, muito recente, da semana passada, onde tem um vídeo, se vocês quiserem olhar depois,
e ele aborda várias questões ferroviárias, portuárias, etc., e foi feita uma pergunta direta a ele sobre o TPA, o Terminal Portuário de Alcântara. E ele, como ministro, ele não pode, eventualmente, talvez, emitir opiniões, assim, muito rápidas, faça a pergunta, e se vocês forem olhar o vídeo, ele coloca o TPA, depois de ele ter colocado várias saídas para o Arco Norte, para Matopiba, etc., ele coloca o TPA como realmente uma possibilidade. E aí que eu quero tentar posicionar a minha conversa com vocês. Primeiro, se há necessidade de choque de oferta, o Maranhão pode entrar não só com o complexo de Itaqui, como também com um complexo do TPA, que é o Terminal Portuário de Alcântara, num conjunto da obra de desenvolvimento do Estado do Maranhão, que pode receber carga dos outros estados, obviamente, por ferrovias, etc. Isso depois a gente pode comentar, se houver tempo, mas ser realmente o aglutinador desses clusters portuários. Então, não há o que falar de competição, que a gente sente um pouco na fala do ministro, mas isso é natural, sem críticas a ele, obviamente, de que um pode estar concorrendo com o outro, o TPA concorrendo com, eventualmente, o complexo de Itaqui. A carga para todo mundo. Por quê? Uma vez que a fronteira agrícola se expanda e, eventualmente, os minérios, como é uma projeção muito bem feita pelo pessoal da TPA, o Terminal de Alcântara, que a carga para abastecer um lado e o outro da Baía de São Marcos. Então, pensar grande nessa hora, pensar grande para o Estado, pensar grande para o Maranhão e para o desenvolvimento é muito importante. Não há o que falar em concorrência entre terminais, sob o ponto de vista de terminais portuários e acesso aquaviário. Certo? Não há. Quando a gente olha os dois grandes complexos, porque, olhando, eu que participei do projeto do TPA, ao final da projeção do TPA, ele seria o maior porto do hemisfério sul. Inevitavelmente. O maior porto do terminal do hemisfério sul. E aí, o que acontece? Todo mundo fala, então vai concorrer. Não, não vai concorrer, tem carga para todo mundo. Então, o que tem que se pensar é numa harmonia disso daqui sendo feito. Aí, quando nós olhamos a parte do retroporto e da parte dos acessos, a ferrovia que liga Norte e Sul e as demais ligações, é uma coisa que é possível de ser feita, talvez em fases, etc., e deve ser perseguida, mas isso tem que ter um apoio institucional, um apoio do governo, um apoio que é socioeconômico, que é político, que é ambiental, que envolve diversas esferas, mas que tem um potencial muito grande. Eu sempre acreditei na profundidade que tem a Baía de São Marcos. Seja, e aí vocês desculpem um pouco o mapa aqui para ver, seja onde você tem hoje o Porto de Itaqui, e eu acho que mais ao norte tem uma profundidade excelente para terminais para contêiner, seja como o outro lado da Bahia, como o próprio TPA está propondo. O que eu quero passar para vocês é a ideia de que vocês estão localizados num lugar muito importante, que é na boca do Canal do Panamá, que poderia ser um hub port. O hub port se sustenta se você também tiver uma demanda regional. Tendo uma demanda regional, o hub port aproveita, recebe cargas e transfere lá para baixo, o que seria muito interessante. Mas isso tem que estar alinhado a políticas industriais, socioeconômicas e ambientais, como eu já falei, talvez esteja sendo muito repetitivo. Mas, para demonstrar a importância do que vocês têm em São Marcos, na Baía de São Marcos, é algo impressionante. Impressionante. Então, bem aproveitado, bem planejado, é muito interessante. Aí, quando nós falamos em planejamento, nós vamos falar uma política de governo versus Estado. Uma política do governo de 4 anos, e às vezes de 8, quando existe a reeleição, ou uma política de Estado, que a gente não vê no Brasil há muitas e muitas décadas. E nós precisamos tentar renovar isso daqui.
entendeu? Renovar essa ideia, renovar esse conceito, para levar todo mundo numa política de ganha-ganha. É isso que nós precisamos. Então, hoje, quem está aqui é presente, quem continua aqui na sala, sabe que é o futuro. O Brasil é um país que tem minério e commodities muito forte, mas nós temos que alinhar alguns lugares que têm essa possibilidade política industrial. E eu vejo ali grandes possibilidades. Seja do lado do lado de Alcântara, seja do lado de São Marcos, do lado da capital, né, de São Luís, mas dentro de um plano que não afete a população, porque a gente sabe que essa relação porto-cidade, que já foi comentada, é uma solução, um problema crítico. Existe em vários países do mundo, existe em Santos, e pode vir a ocorrer aí em São Luís, mas quando você olha do outro lado também, você tem áreas grandes. Então, é nesse ponto que eu peço aos senhores, às senhoras que estão me ouvindo, é o seguinte, é que nós temos que perseguir. Temos que perseguir o futuro, esse tipo de planejamento. Entende? Se tem um problema de quilombola, embora eu acho que esse problema de quilombola está resolvido, pelo menos o doutor Frederico Lucídio falou que existe uma conexão muito grande do TPA com isso, e eles estão resolvendo. Ou se existem outros problemas, por exemplo, de assédio, etc., que passam no meio de comunidades, etc., isso pode ser resolvido dentro de uma política maior, ganha-ganha. Todo mundo vai ganhar. Então, os dois complexos podem conviver, os dois complexos não deveriam entrar em rotas de quem concorre e quem não concorre. Sim, sim. Um ganho de oferta ao Brasil. Entende? Ganho de oferta. O TPA, especificamente, que eu quero terminar minha fala disso aqui, que é um projeto que eu não trabalhei no ponto de vista socioeconômico ambiental, eu trabalhei do ponto de vista de oferta, é algo muito importante no Brasil. Se a gente conseguir fazer a primeira fase, que sempre a primeira fase leva a segunda, terceira, quarta e vai. Isso daqui vai ser uma grande contribuição a esse país. Eu sou do Sudeste, sou paulista e paulistano. Ele fala, eu quero concentrar tudo em Santos. Mas não dá mais, nós temos que saber as capacidades do Sudeste. Okay. Santos, São Sebastião. E é dali para baixo, não há mais, então nós temos que atuar ali. Então, eu termino aqui e me coloco à disposição se alguém tiver alguma dúvida. Obrigado. Ok, muito obrigado, Rui, pela sua contribuição. Eu estou começando a ler aqui algumas perguntas, eu vou direcionar a primeira para o Arthur. Arthur, tem uma pergunta do Plácido, ele comenta e depois no final ele coloca uma pergunta. Como que você enxerga, na sua opinião, Arthur, o desenvolvimento do Maranhão a médio e longo prazo? Olha, eu bato muito numa questão que, assim, desenvolvimento é diferente de crescimento econômico. Se nós formos olhar o PIB per capita de São Luís, especificamente, aqui no Nordeste ele só está atrás de Recife. Ele está acima de Fortaleza, estou falando de PIB, estou falando de renda. Está acima de Natal, acima de Salvador. Mas para você ter, de fato, desenvolvimento, você tem que ter um planejamento estratégico integrado de todas as áreas, senão a gente vira corredor. Eu vi um comentário aqui do Plácido, muito interessante, assim, se você for pegar a história do Maranhão, somente São Luís, nós temos uma história de corredor de exportação aí, de algodão e outras coisas, e quando cessou esse movimento, nós entramos numa depressão econômica. Então, nós precisamos criar essa estratégia aqui, não só para Alcântara, mas para São Luís, para que se crie, de fato, um cluster aqui, um cluster de desenvolvimento. E aí, isso implica numa série de questões. A questão de você ter uma qualificação de mão de obra adequada. A gente já está tendo problema aqui na área portuária de questão de qualificação de mão de obra. Tudo bem, eu acho que o trabalho que o Sérgio faz e o próprio Carlos Brito, de formar pessoas de nível superior, muito bem sucedido, mas precisamos qualificar pessoas de nível médio, né, para trabalhar em operação portuária, assim como também na construção desses terminais portuários.
Isso é um problema. Pode ser que a gente consiga, e se há algum planejamento ou do governo federal ou do governo estadual em relação a isso aí, eu desconheço. O governador Zé Reinaldo está nos ouvindo aqui, ele pode falar alguma coisa que ele conhece. É uma coisa que a gente reclama muito, né? Nós temos que ter um planejamento de logística, um planejamento portuário e um planejamento para a criação de cluster, para a gente não estar só exportando e importando produtos sem qualquer tratamento industrial aqui no Maranhão. Nós precisamos gerar empregos fora também da zona portuária. Mas, para isso, tem que ser resolvido muitas coisas. O plano diretor nosso aqui, como é que nós vamos ter a captação de investimentos. E isso é preocupante, mas eu tenho visto o movimento de investidores, Sérgio, eu sempre digo o seguinte, onde tem a possibilidade de ganhar dinheiro, o investidor vai atrás e vence as dificuldades. Eu acredito, eu não sei se isso vai transformar o Maranhão, com essa fala muito otimista do professor Botter, mas, assim, eu vejo o sul do Maranhão se transformando através do agronegócio e o norte do Maranhão ele tem que se transformar através da logística. Isso pode acontecer? Pode, mas sem isso, sem haver ação de governo, uma ação integrada em planejamento de médio e longo prazo, acho difícil acontecer. Ok, obrigado, Arthur, pela sua fala. Tem o Urubatã Filho, ele disse que quer fazer uma contribuição. Eu vou abrir agora, você fica à vontade, pode ligar seu microfone. Olá, pessoal, boa noite. Em meu lugar, satisfação de estar participando, assim, como ouvinte e agora dando a contribuição. Eu trabalho na Valec, no setor de ferrovias, e, por coincidência, eu sou maranhense, novecense, e eu conheço bastante a realidade do nosso estado, da região e dos projetos. E até cumprimentar essa iniciativa, porque geralmente, até há 10 anos atrás, quando eu saí do Estado, a gente discutia muito pouco, era incipiente essa parte de logística e transportes, e agora eu estou vendo com a iniciativa do doutor Sérgio, também do doutor Allan Kardec, e cumprimentá-los pela iniciativa ótima. Também o projeto TPA, quando eu tive a ciência, quando eu olhei em Alcântara, eu fiquei assim, cara, que sacada genial, que ousadia. Graças a Deus que a Lei dos Portos, em 2012, possibilitou esse tipo de projeto, está sendo viável, está se tornando viável. E assim como esse projeto, outros portos pelo país, eu posso comentar da Petrocity em Espírito Santo, ou Santa Catarina, ou tem também o Porto São Luís, e assim adiante. E eu vou fazer um adendo, me desculpe, doutor Sérgio, porque você comentou do sistema Open Access. Eu vivenciei isso nos meados de 2014 e 2015, porque a Valec, ela no setor ferroviário, ela teria essa participação, que ela pegaria um dos valores da cota e repassaria para o concessionário, da qual você comentou. Você deu um exemplo muito bom, só que a diferença é que no sistema atual ferroviário, que é um sistema monopolista oligopólico, né? Você tem a participação que o próprio concessionário ele é o dono da infraestrutura, o operador e a infraestrutura. E há alguns debates ao longo dos últimos anos, espero que melhore agora, na qual se eu for um operador, não, eu quero só operar, para você ter o acesso, está muito complicado, porque não está muito bem regulamentado ainda, apesar da ANTT emitir as suas resoluções, tentando viabilizar o contrato da Ferrovia Norte-Sul, do leilão do ano passado, que o projeto, pasmem, eu acho que alguns não conhecem, quem desenvolveu foi a Valec, e subconcedemos, porque nós somos concessionários, subconcedemos para a Rumo, no ano passado, e colocaram algum dispositivo na qual eles melhoraram essa questão de viabilizar o direito de passagem, tá? E o exemplo é semelhante, só que como a diferença é que a Infraero ela é uma empresa pública e o concessionário é o ente privado, e às vezes tem uma questão, pode ter concorrencial, que o cara não vai simplesmente liberar, se não tiver imposições legislativas que dê a garantia para qualquer pessoa que quiser só operar, eu só quero operar,
tem o acesso tranquilo. Hoje está um pouco complicado. Foi emitida até uma resolução em 2014 da NTT, na qual eles possibilitaram o cadastramento de operadores ferroviários independentes. E hoje, até onde eu tenho ciência, na NTT, só há um operador ferroviário independente, que se chama OFF, que é a empresa Tora. Então, assim, eu fico receoso pelo caso, o modelo Open Access para a estrada de ferro-amarelo, maravilhoso, eu acho bom, mas tem que ver o incentivo. O governo federal tá contribuindo. Eu sou a Valec, né? Já comentei. A Valec é uma empresa pública federal, ligada ao Ministério da Infraestrutura. E até o Rui comentou do Tarcísio, foi do evento da FGV de segunda-feira, que na hora que o moderador Marcos Quintela comentou do TPA, eu fiquei surpreso, porque esses eventos a nível nacionais, para comentar alguma coisa do Maranhão, é muito complicado. Aí quando eu vi TPA, eu falei, pô, nós estamos em destaque, né? Estamos aparecendo, que bom. Certo. Aí, já estão comentando TPA da BR-135, que foi qualificado no PPI, que daqui a alguns anos vai para concessão, logo passa esse período de obras, da duplicação, ótimo. Então, assim, eu vejo muita coisa boa, as coisas estão acontecendo. E a Valec, a gente tem um projeto, por incrível que pareça... Urubatã, só para concluindo aí o seu comentário, só para a gente permitir a participação das outras pessoas. Eu ia dar esse adendo, que eu acho que é interessante. A gente está desenvolvendo não, porque paramos por causa de recursos públicos. A gente está desenvolvendo a EF232, que é a ligação da FNS com a clandestina. E por questão de recursos, a gente não conseguiu desenvolver a parte de anteprojeto até Eliseu Martins do Piauí. Então, desenvolvemos o quê? Entre Porto Franco e Balsas, 260 quilômetros. Então, está faltando, o que eu acho, ter uma questão de parceria junto ao governo estadual, através de qual instrumento? Eu vejo, ao Pará, eles, no ano passado, em novembro, dia 8 de novembro, eles emitiram a Lei 8.908, na qual eles foram o primeiro estado no país a regulamentar a autorização ferroviária. Então, qualquer investidor que tenha recurso, aporte, tal qual nos portos, ele pode chegar a investir. E no Maranhão, com a estrada de ferro-Maranhão, eu acho que ia ser perfeito. E com essa parte da F232 também, por outro lado, é viável, na qual a gente pode estar viabilizando uma parceria junto ao governo estadual e entrar no modelo de negócio, questão de outorga, na qual pode levantar também e abastecer ainda mais o TPA, Porto de Itaqui, Porto São Luís, a região, através da produção também de Matopiba proveniente de Balsas. Então, acho que essa é a minha sugestão, a minha abordagem, que eu queria deixar como contribuição. E também o doutor Zé Reinaldo Tavares, ele colocou um texto que eu li rapidamente, que eu sinto muita falta disso, como cidadão maranhense, que eu estou comentando, da integração entre política, da bancada federal, bancada estadual, vocês estarem junto, você vai começar a comentar no Congresso Nacional, defender as coisas, Ministério da Infraestrutura, você defender com argumentos, mostrar que é viável, que nós temos condições, tá bom? Ok, muito obrigado, Urubatã. É bom saber que nós temos maranhenses aí ocupando cargos nas empresas, nos órgãos públicos ligados à logística, né, à infraestrutura. Muito obrigado mesmo. Tá, obrigado. O Valandi já fez umas duas perguntas, eu vou responder logo uma. Ele perguntou sobre qual seria o modelo ideal da federalização do Porto de Itaqui ou manter o sistema atual de concessão. Eu vou responder essa. Eu acredito, Valandi, que na verdade nós poderíamos adotar um modelo misto. Nos complexos portuários, onde nós temos boas gestões, como é o caso do Porto de Itaqui, onde está se batendo recordes de produtividade, diversos índices, como índice de gestão, índice de desempenho ambiental, o terceiro lugar do Brasil, eu acredito que sou favorável à continuação. Agora, quando a gente observa complexos portuários com uma espécie de um subdesenvolvimento, administração não profissional, eu acredito que um caminho poderia ser a privatização, mas essa é uma discussão realmente longa. Teve uma pergunta aqui sobre projetos de refino, se
se será continuado ou não. A gente já está quase finalizando, pessoal. Eu gostaria de repente, abrir a palavra aqui para o José Reinaldo, nosso ex-governador, se ele estiver nos ouvindo agora, se quiser contribuir, fazer algum comentário sobre essa articulação política, sobre se ele tem informações sobre os projetos de refino. Está escutando, governador? Bem, eu estou ouvindo, sim. Eu acho que a reunião é um sucesso, né? Porque está sendo discutido seriamente uma coisa que nós não nos acostumamos a fazer. Né? O Arthur falou na necessidade de fazer plano. Isso é fundamental. A gente não tem uma diretriz aqui. Se tivesse, a MA006 já teria sido pavimentada, o ramal ferroviário entre Balsas e Estreito já teria sido. E está faltando assim, uma questão, porque se você analisar direitinho, a Vale não poderia exportar minério jamais para a Ásia. Nunca poderia. Se não tivesse um gênio da logística chamado Eliezer Batista, porque ele tinha que concorrer com a Austrália muito mais longe, muito mais difícil, e naquele tempo os navios eram pequenos. Ele, então, quando compraram o Carajás, né, do United States Steel, ele, então, partiu para fazer um projeto de logística que funcionasse, transformando uma distância geográfica numa distância econômica. E, para isso, o que ele fez? Foi para a logística. Primeiro, escolheu o porto através de uma consultoria de uma empresa americana, que mostrou, naquela época, que não tinha porto melhor do que aqui na Baía de São Marcos, pela profundidade. Ele mostrou que, para essa questão de logística funcionar, além de você ter a produção, você ter o que transportar, você precisa de uma ferrovia veloz e competente, muito boa, mas também precisa fundamentalmente de um porto. Sem o porto, não adianta você ter o minério, por exemplo, e ter a ferrovia. Nada vai funcionar. Aqui deu certo por quê? Porque o porto era muito profundo, ele conseguiu mandar fazer os maiores navios que existem no mundo, de 400 mil toneladas. Com isso, o frete foi lá embaixo. O resultado disso é que a Vale concorre com a Austrália com grande vantagem, porque ela coloca o produto na China a $35 a tonelada, na China. Não é aqui no porto, é na China. E recebe, porque o teor de minério é alto aqui em determinadas áreas de Carajás, recebe 100, 110, $100, 110. É um negoção. Essa questão, nós nos perdemos bastante, que eu acho. Não estou falando só o Maranhão, o Brasil, porque não tem uma noção dessa questão de que é preciso você ter os melhores portos para convergir a sua infraestrutura. Ora, aqui a região do Arco Norte produz 56% da produção nacional de grãos. Só exporta 28%, porque não tem infraestrutura para isso. Então, o que é que nós temos que fazer? Tem que pegar os melhores portos, e eles estão aqui na Baía de São Marcos, né? Principalmente o TPA, porque são 8 berços, com profundidade natural de 25 metros, e convergir para cá tudo. Mas não é isso que se vê. Né? Por exemplo, a Norte-Sul está ficando pronta. Há uma ligação que foi da Ferrovia dos Carajás com a Norte-Sul, lá em Açailândia. Aí a questão se coloca como então está resolvido, nós estamos ligados. Fisicamente estamos, mas isso dentro de pouco tempo vai acabar, porque
A Vale vai ter que crescer a sua produção, a sua exportação aqui pelo norte. E a ferrovia já está perto do seu limite. Desde pouco tempo nós não temos ferrovia. E aí fica o melhor porto, os melhores portos da região, inclusive todos, sem ligação com a Norte-Sul, que é o eixo de desenvolvimento do transporte desse Brasilzão central. De forma que é preciso que a gente volte aos conceitos, de fazer a logística como deve ser feita, de estudar e promover que os melhores portos tenham a infraestrutura. Não adianta você fazer uma ferrovia nova que vai ligar um porto que não existe. Então, essa questão eu acho fundamental. O TPA é uma anomalia, realmente é uma coisa que não existe. Ele precisa ser explorado ao máximo, Sim, porque sim. até pelos cálculos que foram feitos, se você vai poder trazer navios para transportar grãos aqui até 250 mil toneladas. Se você comparar o frete para a China, por exemplo, levando esse grão nesse navio grande, comparar com o de 68 mil toneladas de peso bruto, que é o padrão, ou mais ou menos desse tamanho, você vai ter uma economia por viagem de 2 milhões de dólares. Esse cálculo está feito. Esse dinheiro vai para onde? Vai para o produtor, vai para o exportador, vai para o Brasil. Sim, sim, Como é sim. que era isso, meus amigos? Eu Governador, gosto desse muito assunto, obrigado pelo seu mas eu comentário e acho sua que nós análise. precisamos entrar realmente, voltar aos princípios, voltar à academia, voltar a fazer as coisas direito. Ok. Muito obrigado, governador. Pessoal, a gente já está finalizando aqui. Eu vou abrir para a última pergunta, para responder a última pergunta, tá, do Tiago. E aí eu vou fazer um fechamento e nós vamos agradecer a participação de todos vocês. Eu vou passar a pergunta ao professor Carlos Brito. O Tiago fez mais um comentário e gostaria de ouvir a sua opinião, concluindo a sua participação. Carlos, como você vislumbra a possibilidade do desenvolvimento industrial no segmento aeroespacial aqui no Maranhão, no Distrito Industrial? Bom, pergunta interessante, né? Eu acredito que esse desenvolvimento ele precisa principalmente de sincronismo, como o próprio ex-governador mencionou, entre as principais instituições ali educacionais, juntamente com o Estado, tá? E a iniciativa privada. Um meio que eu acredito mais interessante para isso se concretizar é a criação de um parque tecnológico, tá? A exemplo de que foi feito em São José dos Campos, um parque tecnológico, ele é justamente um mecanismo muito eficiente para a geração de novas empresas, tá? Instalação de pequenas e até médias empresas de alta tecnologia, algo que poderia ser também um atrativo para a instalação dessas empresas no setor espacial aqui em São Luís, né, no Distrito Industrial. E realmente o Distrito Industrial ele precisa ter esse incentivo, né, ter esse olhar para melhorar ali justamente essa questão de possibilidades de novas empresas serem implantadas naquela região, tá? Então, eu posso falar justamente isso. Eu acredito que é possível, sim. No entanto, precisa-se ter uma estratégia como, por exemplo, o Parque Tecnológico. Ok, obrigado, Carlos, pela sua conclusão. Clementino, é um prazer ter você aqui conosco. O Clementino é um dos grandes especialistas aqui do Complexo Portuário do Maranhão, tem experiência executiva aí nos terminais e alia também a formação acadêmica, já deu aulas nos nossos cursos na universidade. Obrigado, Clementino. Arthur, eu vou passar a palavra a você, para você fazer o seu fechamento, se despedir do pessoal. Ô, Sérgio, mais uma vez, obrigado pelo convite. Na verdade, o tema é tão extenso que a gente podia passar aqui muitas horas, talvez alguns dias falando, né?
E, dado o interesse aí, a participação grande, quem sabe quando passar essa pandemia toda aí, a gente possa, de fato, fazer um evento, né, Sérgio, presencial e dar mais tempo de a gente conversar. Eu diria assim, eu sou muito otimista, porque eu vejo que nós temos as condições naturais de tudo acontecer, né? Apesar dos erros que a gente acaba cometendo aqui no Brasil, e o governador Zé Reinaldo ele foi muito feliz quando ele falou assim, vamos voltar aos princípios, né? Os princípios é o seguinte, qual é a conta que a gente tem que fazer? Eu tenho que levar 400 milhões de toneladas daqui para lá, como é que eu vou levar? Não adianta ter só o porto, tem que ter a logística atrás. Então, acho que a academia pode contribuir muito com isso, né? Você ter feito um trabalho muito interessante na academia, a professora Allan Kardec aí trabalhando também nessa junção agora de questões portuárias com energia. Mas, enfim, parabéns aí pelo evento, fico muito feliz de ter participado. Ok, obrigado, Arthur. Então, eu vou dizer minhas últimas palavras. Para quem não me conhece, eu trabalho com a temática gestão e logística portuária. Tenho um grupo de pesquisa na universidade, no departamento de contabilidade e administração, especializado na temática. A gente atua em duas grandes áreas, né, pesquisa e ensino. Na área de ensino, a gente vem contribuindo com o desenvolvimento de recursos humanos para a sociedade aqui no Maranhão. Nós tivemos já 3 tipos de pós-graduações. A primeira, engenharia portuária, depois gestão portuária e logística portuária. Essa é a nossa temática principal. Nós acabamos de concluir a 5ª turma das pós-graduações de logística portuária. Em 1 ou 2 meses vamos lançar o edital para mais uma turma. E tem um evento que nós organizamos, um congresso que o meu grupo de pesquisa organiza aqui no Maranhão, que é o Simpósio de Gestão Portuária. Ele já teve 2 edições, era para ter ocorrido em maio, foi adiado devido à pandemia, mas ele ocorrerá em novembro, tá? Em novembro, e ele será virtual, como todos os grandes congressos estão ocorrendo esse ano, devido à pandemia. Tá? Para quem quiser mais informações sobre os nossos projetos, sobre as nossas ações, eu já coloquei, mas eu vou digitar aqui de novo. Tem meu e-mail, fiquem à vontade para mandar perguntas, dúvidas. Agradeço muito a participação de todos vocês, em especial os 2 convidados, né, que eu convoquei para esse evento e de imediato aceitaram, e todas as pessoas, as autoridades, as pessoas que têm interesse no desenvolvimento portuário do Maranhão. O setor portuário é um setor apaixonante. Eu sou apaixonado, primeiro pela minha esposa e minha família, né? Depois eu sou realmente apaixonado pela educação. Eu estou na minha 2ª carreira, é o setor que eu me encontrei, e depois que eu entrei na educação, me apaixonei mais ainda pelo setor portuário. Tá? É muito importante para o desenvolvimento econômico e é uma área fascinante de se trabalhar, de se pesquisar e de se estudar. Agradeço a todos vocês, desejo muita saúde, tá? Fiquem com Deus e acompanhem aí nas nossas redes sociais, no LinkedIn, quem quiser seguir, daqui a 2 semanas nós teremos uma outra edição, tá ok? Muito obrigado a todos e boa noite.